Alô Brasil, do agro e dos negócios, estamos de volta à noite de sexta-feira, aqui em Jataí. Hoje é dia 2 de dezembro de 2022, 19 horas no CCAJ, Centro Comercial do Agronegócio, no centro de Jataí, um dos mais importantes municípios do estado de Goiás, na produção de grãos, na geração de renda, na empregabilidade, terra de um povo aguerrido, ordeiro, trabalhador. E essa é a nossa grande janela para o campo, o podcast Agro e Negócios, do Brasil verde e amarelo, do Brasil que produz, desse Brasil que a gente quer que perpetue por gerações e gerações. E um papel fundamental nesse contexto socioeconômico é justamente do homem do campo, da classe empresarial, não só do campo, mas também da cidade, de pessoas que têm um amor pelo seu negócio, seja ele rural ou urbano, e que fazem dessa atividade a sua grande paixão, além de desenvolver, é claro, uma atividade profissional que visa o lucro, obviamente, porque estamos ainda num país capitalista. A gente quer que a gente se mantenha dessa maneira por muito e muito tempo ainda. O CCAJ, para quem não conhece, é o Centro Comercial do Agronegócio, é aqui no centro de Jataí, fica ao lado do Sindicato Rural. A gente está nessa sexta-feira aqui no nosso estúdio, recebendo amigos para a gente bater um papo especial sobre safra, falar um pouco sobre a empresa, e outras situações também que estão linkadas com o agro e com a safra 22-23. E conosco nessa grande jornada pelo agro e pelos negócios, o doutor Leonardo Macchione, advogado tributarista do agro, a Brux Soluções de Energia, a Casa Carlone, a Soluflex Ferramentas, a Fênix Gerenciamento de Compras Agrícolas e o Cicobi Coprem, Cooperativa de Crédito genuinamente jataiense, alavancando essa nossa programação e abrindo essa grande janela para o agro jataiense e, consequentemente, para o agro nacional também. Satisfação aqui receber hoje o Júlio Eider, que é CEO do Grupo Buriti, aqui de Jataí, o Robertson Antunes, que é o gerente comercial do grupo, e também o Nelson Carvalho, que é o gerente de marketing do Grupo Buriti. E o tema que a gente escolheu, dentre outros tantos que vão, obviamente, aparecer durante a nossa conversa, é os fatores que podem influenciar a produtividade da soja, ou da safra 22-23, e o posicionamento do Grupo Buriti nesse contexto todo. Senhores, é um prazer recebê-los. Julinho, me permita chamá-lo assim, Júlio Eider. Boa noite, seja bem-vindo aí. Obrigado aí, obrigado pela oportunidade, Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo o apoio que você dá no agro, Nossa cidade é agro, ela é desenvolvida pelos agricultores, Hoje eu falo assim, a nossa renda maior vem do agricultor, vem do agronegócio, Então, assim, ele tem uma grande importância hoje na economia da cidade, Juntamente aí com as empresas, com todo mundo, as parcerias que vem tudo junto ao agro aí. Perfeito. Eu costumo dizer que tudo é agro, Porque se você for observar, a gente pegar essa grande corrente, dar uma olhada nos elos que compõem essa corrente, direta ou indiretamente, ele está linkado com o agro, ele depende de quem está no agro. Então há uma sinergia muito grande nesse contexto quando se fala do poder econômico aqui de Jataí, tendo como a sua mola mestra o agronegócio. O Robertson Antunes também está conosco, profissional aí de agronomia, gerente comercial do Grupo Buriti. Seja bem-vindo também ao podcast Agronegócio. Robertson. Boa noite, Peterson. Obrigado aí pela oportunidade. E estamos aqui hoje, para falar um pouquinho aí. Fico feliz de estar aqui e falar entre amigos aí, Vamos esclarecer um pouco do que está acontecendo nessa safra e no ambiente do agronegócio. Muito Obrigado. bem, um ambiente que a gente gosta muito. Conosco também o Nelson Carvalho, que é o gerente de marketing do Grupo Buriti. Boa noite, Nelson. Boa noite, Peterson. Boa noite, espectadores aí. Prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, tá? Eu acho que é o que o Robinho e o Julinho falou, eu acho que é um momento da gente debater. Cada vez mais no Brasil a gente verifica que se cria uma consciência crítica das coisas. Perfeito. Eu acho que o debate é muito importante. Uma sociedade que quer o melhor, quer buscar um avanço, eu acho que o debate faz parte. Nós estamos aqui hoje para isso. Muito bem. E a gente, quando tivemos a ideia aí, juntamente com o Guilherme, de criar esse canal, foi justamente para isso. A gente sempre bate nessa tecla, mostrar para quem está lá do outro lado o que é o verdadeiro agronegócio, Quem são as pessoas que fazem girar essa roda do agronegócio, Que maneira que elas atuam, o que elas pensam, Eu trazer o produtor rural aqui, para que ele tenha voz, para que ele fale das suas experiências, das suas dificuldades, das suas perspectivas, e abordando o agro no todo, desde a agricultura familiar, que é super importante, chegando até a grande agricultura empresarial, das grandes produções e tal, para a gente realmente ter um raio-x desse agronegócio, e também conversando com lideranças do agro, lideranças empresariais, com pessoas de outros setores que também veem o agro de maneira bastante positiva. Então, o nosso intuito justamente é esse.
E eu já tomo a liberdade também de mandar um grande abraço para o Márcio Buriti, né, para o Marcião, para toda a equipe lá do grupo também. E a gente falando um pouquinho, contando um pouco da história do Grupo Buriti, eu vou voltar a 1999, quando cheguei aqui em Jataí, né, e que eu ia juntamente com os amigos do CTG, praticamente toda manhã, lá na Joaquim Cândido, tomar um chimarrão, um cafezinho lá no Grupo Buriti, lá encontrava aquele grande grupo de profissionais da área, né, que trabalhavam na época, né, de produtores rurais também, então já tem muita história a empresa, né, Julinho? A empresa foi criada em 89, né, pelo seu Márcio, fundado pelo seu Márcio Buriti, né, e juntamente com a família dele, o apoio da família dele. Então, assim, você já é de um tempinho até bem antes de nós, porque lá na Joaquim Cândido, lá, né, Peterson? É isso aí, a Buriti é uma empresa tradicional, né, uma empresa familiar, né, onde a sociedade teve só uma mudança, que eu entrei na sociedade, né, juntamente com o seu Márcio. Então, assim, e continua uma empresa familiar, né, entre a família dele e a minha. Então, assim, uma pessoa boa mesmo, do agro também, né? Uma pessoa que é agrônomo, engenheiro agrônomo, começou com consultoria, lá de baixo, planejamento, e aí veio também participando, né? Produtor rural, né? Também hoje nós somos produtores, então assim, tem uma admiração muito grande pelo agro, pelos produtores de Jataí. E aí no agro, né? Um agro de tantos altos e baixos, a gente viu tanta gente chegar no mercado, sair do mercado, e uma empresa que vem se estruturando ao longo do tempo, como hoje é o Grupo Buriti, passou por todos esses percalços também, isso com certeza também dá mais solidez, não é, Robertson? Não só nessa questão administrativa, mas justamente na parte comercial, que é a que você coordena, né? Com certeza, o seu Márcio aí, e passou por toda a história, né, altos e baixos que todos conhecemos aí, né, da agricultura, né, junto com produtores que vieram anos atrás, geralmente da região sul do Brasil, né, passaram aí por altos e baixos, e depois veio o Júlio aí como funcionário, se tornou sócio da empresa, e também já tem essa vivência também do agronegócio. E isso é importante, eu vejo isso muito importante para a empresa, porque ela conhece a história do agricultor, conhece a história da região, e isso faz toda a diferença, até mesmo quando a gente parte para, né, falando de parte comercial. Né? Comercial. Dá para dizer até que o Grupo Buriti se desenvolveu junto com o agro aqui em Jataí, né? Porque naquela época a gente tinha um agro não com as dimensões que a gente tem hoje, né? E ao passo que o agro foi crescendo, a empresa foi tomando corpo também, né? Com certeza. E aí, nesse contexto, nós temos também a figura do Nelson, né, que é o gerente de marketing, tem essa missão também de mostrar o Grupo Buriti, apresentar o Grupo Buriti, que agora também já começa a ultrapassar fronteiras do município, né, já começa a colocar os pés também em outras regiões, que nós estamos aqui num grande celeiro de produção, e esse posicionamento da empresa começa a se tornar também interessante, ao passo que ele toma visibilidade e chama atenção também, não apenas na questão da competitividade que tem no mercado entre as revendas, mas para produtores também de outras regiões, de outros municípios, que começam a ver ali uma oportunidade também de firmar parcerias, né, Nelson? Exatamente. Eu acredito que qualquer empresa, ela existe, antes de mais nada, para servir, né? Servir seu cliente, servir seu público. No nosso caso, o nosso público é a agricultora, é o agricultor. E recentemente, falando agora mais de 2 anos para cá, a Agrotécnica Buriti, até pelas parcerias com fornecedores estabelecidas, ela teve a oportunidade, juntamente com seus parceiros, de expandir os negócios, de acessar outros mercados. E eu acho que está na nossa responsabilidade também de posicionar, fazer o gerenciamento de marketing, posicionar essa empresa para outros públicos. E um ponto importante, que eu acho que é fundamental, como você mesmo disse, uma empresa que está aí há tanto tempo no mercado, que passou por tanta coisa, que viveu essa experiência junto com o agricultor e que com certeza superou, porque senão não estaria mais no mercado. E eu acho que é importante, assim, ter um posicionamento, ter uma renovação, mas conservando e mantendo os valores básicos e fundamentais da empresa. Perfeito. Honestidade, respeito. É uma empresa que tem atuação técnica. O que a gente faz, o trabalho que a gente faz é um trabalho muito focado na responsabilidade técnica, porque a gente tem um pensamento seguinte: qual que é aquilo que a gente acredita? A gente acredita que nós temos que prestar o melhor serviço no tempo certo e nós temos que entregar resultado para o agricultor.
Porque se ele tiver resultado, nós vamos ter um agricultor forte e nós vamos ter um agro forte. Julinho, nós temos uma característica hoje, Robertson e Nelson, de as empresas desconectaram um pouquinho, né, dos seus parceiros, dos seus clientes em si. E a gente vê que empresas, né, com a mesma roupagem de trabalho do Grupo Buriti, mantém essa situação, quer dizer, consegue expandir, né, mas não perde esse relacionamento bastante estreito com o produtor, porque a empresa é de casa, agora a empresa está chegando em outras localidades também, mas eu acho que esse vínculo direto ele não pode ser quebrado, né? Não, de forma alguma. Inclusive, até a visão aí do nosso pessoal aí, juntamente com a minha do seu Márcio, da expansão, Peterson, pelo mesmo oportunidade de ter os donos do negócio, sabe? De estar junto com o agricultor, né? Nós estamos junto com o agricultor, né? Então, assim, as soluções que vai ser resolvidas, as coisas que vai acontecer, problema todo mundo tem, né? Mas a diferença é nós estar junto com o agricultor ali, ó, para pegar na mão, igual também eles pegaram na nossa mão nas épocas das dificuldades, né? Então, assim, o agricultor hoje já está aí, até a gente entende como muito bairrista, né? Porque é aquele cara fiel mesmo, aquele cara parceiro, sabe? Nós temos gerações, né, que começou a comprar o vô, tal, os filhos, e hoje os netos compram de nós, né? Então, assim, eu posso dar vários exemplos aqui, talvez não podemos citar para não esquecer ninguém, né, Petros? Mas o agricultor aqui, até o pai do próprio Roberts mesmo, sempre veio também, né, igual falou, o pessoal lá do sul veio, deu uma evolução aqui, juntamente com alguns agricultores também nossos, goianos, que também pegou o gosto e transformou essa cidade aí essa potência que eu falo, né? Hoje Jataí é uma potência no Brasil, né? No Brasil, com certeza. Hoje ela é vista... Agora veja como são as coisas, né? Vejam como são as coisas, porque a gente vinha de uma expectativa de continuidade, né? Falando um pouco dessa questão política e da insegurança que se criou hoje no campo, devido a esse cenário que nós estamos aí indefinido ainda, né? Um eventual retorno, né, de uma equipe política que tem o agro como inimigo, né, voltar a comandar o país, causou um estardalhaço gigantesco, né? O produtor está ali, olhando para fora, né, preocupado se nós vamos ter esse retorno das chuvas de uma maneira mais consistente, né, propiciando a recuperação de lavouras e tal. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco também, mas no lado de vocês tem aqueles empresários, né, o pessoal das revendas, de defensivos, de máquinas, que abriram novas lojas, investiram em investimentos milionários e tal, como é o caso do Grupo Buriti, que se instalou em Rio Verde, né, com uma grande loja, marcando presença em um importante município ou numa área de grandes municípios produtores também, e que agora se coloca numa situação bastante delicada também, quando a gente tem essa apreensão. O que será, qual a política para o agro que nós teremos a partir do ano que vem, se realmente a esquerda retornar ao poder? Então, o agro em si, a produção do agronegócio, falando em grãos propriamente dito, que é a atuação do grupo, não apenas traz preocupações para o produtor, no caso que é o clima, que ele está mais preocupado com isso, que ele não pode controlar, ou questões de comercialização, mas para as empresas também, como é o caso do Grupo Buriti, olha, a gente fez um investimento, nós estamos apostando no Brasil, mas de repente o Brasil não está apostando na gente. É claro que isso preocupa, né, Julinho? Nossa, com certeza. Isso aí é uma das coisas que nós vem falando, né, e talvez aí o Nelson pode falar também um pouco, né? A Buriti abriu Paraúna, estava na ideia de abrir mais algumas lojas, né? Então, assim, geração de emprego, né, investimentos. Então, talvez é um ano de nós segurar, né, agora, não fazer tanto investimento, né, porque igual você falou, né, nós tinha um governo que apoiava, né, e pelo o que está demonstrando hoje, né, o governo não apoia o agro, aí esse novo governo que está entrando, então, assim, que não dá para entender, né, porque hoje... O leite não veio da caixinha, né? São internacionais e a gente sabe disso, né? E tem só esticando um pouquinho
O Açu tem outras situações também que bate em cima disso, que traz uma insegurança muito grande também, a questão da demarcação das terras indígenas do Mato Grosso, o tal do marco legal, né, o apoio ao MST, né, a incitação a invasões e tal. Então é um problema mais localizado aí, né, para a região do Vale do Xingu e tal, no primeiro momento, mas que traz insegurança para o Brasil todo, né? Brasil todo. Eu até falo, Peterson, a gente estava até comentando aqui fora do ar, o agronegócio ele é o elo, né? É uma corrente, né? Igual a gente estava falando. Então, o que acontece? Eu acho que não só as empresas diretamente ligadas ao agronegócio, mas você pensa no comércio geral de Jataí, né? Que depende dessa renda que vem do campo, enfim. Como que isso vai também ser muito, muito prejudicado, né? Então, acaba que todos os setores são muito prejudicados com essa ideia, né, que tínhamos no passado, que ela volta agora no novo governo, né? E a preocupação é muito grande. Eu converso com alguns clientes aí, já falaram que estavam olhando outras propriedades, já não fazem mais negócio. Pedidos de máquinas, uns quantos aí falam, segura aí que agora não dá, vamos esperar se definir esse quadro e tal. Eu tenho, vou me abster aqui de falar o nome do empresário e tal, mas é do ramo, né, do agro. Tão logo aconteceu a virada aí das eleições e tal, esperou umas 2 semanas, já tinha vários pedidos de máquinas, recebeu algumas ligações pedindo a solicitação dele segurar um pouco e tal, e aí o fluxo cortou. Já teve que mandar 2 funcionários embora e tal, e estava naquela expectativa de abrir revenda em outras regiões também e tal. Então, é um exemplo de inúmeros outros tantos exemplos. E o Robertson colocou aí, Nelson, da questão que não atinge só o agro. Num outro programa anterior aqui, a gente conversava com pessoas que estavam ligadas diretamente no movimento, e aí alguém falou para ele, não, eu não vou lá porque isso não me atinge e tal. Aí o cara falou, meu amigo, então faz um auto-questionamento aí, imagine a sua empresa, que ela, a partir de hoje ela não vai vender para ninguém mais que é do agro ou está ligado ao agro. A tua empresa vai sobreviver? Aí o cidadão pensou um pouquinho e aí cai a ficha. Porque as pessoas não entendem que é um efeito dominó. Se o agro cair, a primeira peça que é o agro, todos os demais irão cair, não é, Nelson? É verdade, eu concordo plenamente. Eu acho que a gente tem que estar atento a tudo isso que está acontecendo e buscar sempre o melhor caminho, a melhor alternativa. Agora, eu acho que nós temos que também pensar de uma forma interna e pensar na força que nós temos. O agro hoje no Brasil representa a maior parte do PIB, é um negócio muito importante. 27,8%. Exatamente. E o que acontece? Igual você falou, tem um interesse internacional, mas nós temos que pensar assim, esse setor é importante, é um setor primário, e nós temos que pensar assim, tudo que está acontecendo não é da nossa vontade, nós estamos decepcionados com o cenário político que está se desenhando no país, mas por outro lado, e tendo uma esperança, como a gente abriu o programa falando, teve doenças, eu lembro aqui, cancro da haste, quando veio ferrugem, sim, dificuldades políticas, dificuldade de custeio e de crédito, e o agro, graças a Deus, rompeu essas barreiras e sobreviveu. Eu acredito que a dificuldade se avizinha, esse novo governo estabelecendo, se avizinha, mas o agro, eu acho que ele é mais forte que isso tudo, ele é um setor primário, e eu acho que acima de tudo, a gente, não obstante a dificuldade que se avizinha, tem que erguer a cabeça e permanecer firmes e fortes. Eu acho que a gente vai superar essa dificuldade, eu acho que a gente já superou tantas, a gente vai superar também. Agora, qual que é um ponto de atenção? Um ponto importante demais. Eu acho que é preciso haver coordenação e união. Porque se a gente tiver, sabendo dessa força que a gente tem, se a gente não tiver uma coordenação disso, uma união, a gente pode se perder. Eu acho que a gente é muito forte, é um setor primário, tem capacidade de superar, mas tem que ser, eu acho que cada vez mais unido. Continuamos esperançosos, né? Porém, o cenário que se desenha, ele não é dos melhores. O Nelson foi bem feliz em falar que o agro, né, já passou por várias situações semelhantes, né, não iguais a que a gente vislumbra logo aí na frente, e ele conseguiu passar. É uma situação positiva. Porém, não são apenas essas ações que a gente se refere com relação a um virtual governo, né, de esquerda que retorne. Tem questões internacionais que influenciam também, né, mercadológicas e tal, vocês também estão muito mais por dentro que a gente sobre acerca disso. Temos uma taxação estadual aqui também que vem, né, para incidir sobre o lucro do produtor rural também, que é outra sacanagem gigantesca do governo do estado, que até então
era um grande defensor do agro, levantava a bandeira, sou da roça, sou do agro e tal, e aí as escuras vêm e eu acho que isso aí foi uma grande surpresa negativa, foi essa, né, pro produtor. O Caiado era da UDR, né? Porque o governo estadual aí, mesmo antes de começar o outro mandato, fez isso às pressas, fechado. Eu estava pensando esses dias. Aprovou essa taxação, que é triste. Não sei, até estou falando aqui, não sei se está na ordem das coisas, mas sim, eu estava até pensando esses dias. Estava começando a Copa ali, naquele entremeio, fizeram essa movimentação, aprovaram. Dá até a impressão que é um momento estratégico para a atenção ser dispersa, a atenção das pessoas. A Copa, inclusive, eu vejo, né? Coincidiu a data, é claro, mas hoje uma grande cortina de fumaça que a grande imprensa usa para dispersar a atenção. Para tentar, justamente para dispersar a própria população e tal, porque até comentei aqui no programa passado, falei na rádio também, no dia do primeiro jogo da Seleção Brasileira, fui dar uma volta aí, Dorival de Carvalho, na Avenida Brasil, na Capitão Serafim, aí mais na região central, não tinha uma alma viva na rua. Ao passo que quando há conclamação para a população ir para frente do QG, para frente do batalhão aqui em Jataí, são os mesmos que estão lá sempre. Então, quer dizer, parece que o mais importante é o futebol. E o Alexandre Garcia falou ontem, a Copa do Mundo está sendo jogada aqui no Brasil, não lá no Catar. A Copa mais importante é que estamos jogando agora, lá em Brasília. Esse é o momento mais importante da história. E o agro faz parte desse contexto porque também ajuda ou praticamente mantém sozinho tudo aquilo que está acontecendo lá. Então as pessoas, os demais segmentos da sociedade parece que estão preocupados realmente apenas com a Copa do Mundo, né? E enquanto isso a caravana vai passando, mesmo que devagar ali e tal, mas a caravana está passando e o dia 12 está chegando. E aí, se acontecer a tal da diplomação, meus senhores e minhas senhoras, aí eu não sei se o caminho tem mais retorno, não. Aí acho que nós estamos rumando para a beira do precipício, né? Mas isso são situações que a gente vai ponderando aí no dia a dia, né? E vamos tentando digerir da melhor maneira possível. Aguardar se realmente vai ter um posicionamento, até do próprio presidente, que até então se mantém estrategicamente calado, né? Os generais já falaram alguma coisa e tal, foram cobrados veementemente, inclusive por políticos, né? Por deputados federais, por senadores. Depois da fala do desembargador também, Sebastião Coelho, que foi duríssimo, pedindo aí literalmente a prisão do Alexandre de Moraes. Talvez aconteça alguma coisa nesse cenário político. Bom, vamos voltar o nosso foco então novamente aqui para a safra de soja, principalmente 22, 23, já com perspectivas para a segunda safra também. Nessa semana aqui, para os senhores terem ideia, a gente conversou na segunda-feira com o João Paulo e o Lucas Zanussi, né, que tem a experiência de ter essas lavouras em áreas de lavoura já consolidadas há muito tempo, agora também com áreas novas, áreas mistas, sentindo o problema dessa estiagem toda. E ontem falamos com o Nestor Takeshi Sakai, né, tá comigo, falamos sobre o 7º Encontro Nacional do Milho, que vai acontecer em Rio Verde, 7 e 8 de dezembro, né? Então são assuntos que também entram aqui na nossa pauta. E começando pela perspectiva da produção, né, brasileira, até trouxe alguns números aqui para a gente dar uma olhada, né? O levantamento da Conab, safra 22-23, produção de grãos pode chegar até 308 milhões, impulsionada pela soja, né, pela boa rentabilidade do milho, pela soja e pelo algodão. E aí vem cerca de 42,4 milhões de hectares plantados, teve um crescimento de área de 3,54% no Brasil, realidade que a gente está vivendo aqui também com as nossas novas fronteiras agrícolas aí, né? São José, Ponto Chique, até Douradinho, interior de Serranópolis e tal, várias regiões que a gente nem sonhava com soja, e isso hoje está marcando presença, né? É um novo nicho de mercado para as revendas também, um novo desafio para quem faz parte da área comercial e técnica da empresa, né, Roberto? Com certeza. A safra ela começou bem confiante, a situação muito boa, né? As chuvas, previsões boas, e as chuvas, né, retornaram num período muito bom para a agricultura, plantios, pensando-se já na segunda safra, uma época boa de se plantar soja, né? Antecipamos o plantio. Até bem mais isso, em relação ao ano passado, teve antecipação. Mas o que aconteceu é que depois, né, de muitas lavouras já instaladas, né, o clima ele se tornou mais seco, né? As previsões, tinham previsões, mas elas não se confirmaram. E hoje estamos assim, né,
as lavouras, grande parte, lógico, são lavouras de áreas já velhas, com a fertilidade alta, essas estão tendo ainda um comportamento aí de médio a bom, né? E as áreas que são áreas mais novas, áreas com textura, né, mais arenosa também, então essas estão sofrendo mais. E é uma grande preocupação, né? A gente volta ao assunto, né, de tanto que nossa região depende, né, dessa rentabilidade do produtor. E então é mais um desafio, né? Torcer para que essas previsões de agora para frente são boas e que realmente se confirme a volta das chuvas para nossa região. Mas é um ano bastante atípico, né, Julinho, Nelson também, que a gente teve aí uma chuva de granizo nunca antes vista aqui na região, né, que dizimou lavouras aí, áreas até consideráveis, e aí fica essa preocupação novamente, que nós temos o quê? Tivemos nessa semana um clima abafado, né? Sol ardendo no lombo, aí, literalmente falando, e aí vem chuva. A preocupação do produtor fala, olha, será que vem de novo uma pedra? Ontem, uma chuvinha que teve na região da Estância, caiu uma pedrinha de leve em algumas regiões, mas caiu em pouca coisa, mas caiu. Então, quer dizer, uma situação que a gente não tinha no nosso radar aqui. Característica do quê? Do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Até mesmo, te interrompendo aqui, Paraúna. Não era a região que você escutava falar assim de ter pedra. Ontem teve. Uma chuva de pedra lá. Então, e aí, atípico, lá você se referiu, Robertson, à questão do clima, as primeiras projeções que a gente conversa com o Marco Antônio dos Santos lá na rádio, toda a semana, ele dizia, olha, pessoal que já está aí, presta atenção na questão do plantio e tal, porque em novembro vai ter muita nebulosidade, né, pouca radiação solar e tal, a previsão era totalmente o inverso do que a gente tem hoje. Ele fala, cara, ele falou na última participação dele nessa semana, ele falou, cara, eu nem sei o que falar para vocês mais, porque está assim, ó, vem aí Santa Catarina, Paraná, São Paulo, mas a região litorânea, e aí tem uma massa de ar seco gigantesca, parece uma barreira de aço ali que não consegue passar, né? Coisa que não estava no radar. Aí dizem outros meteorologistas também, né, efeito desse rescaldo, desse laninha que ainda está aí persistente e tudo mais, mas que agora, como o Robertson disse também, a partir desse final de semana a situação é de voltar à regularidade. Só que nessa semana também teve muitos produtores já pensando em replantio, né, moçada? Eu me lembro bem que estou nesse projeto novamente com a Buriti, embora tenha trabalhado no passado, eu estou no projeto já há 2 anos, eu comecei de volta na Buriti em 2020. Eu me lembro muito bem que naquela safra, 2020, há 2 safras atrás, nós tivemos uma situação, esse ano está um pouco mais, a seca está um pouco, o veranico está um pouco mais severo, mas nós tivemos uma situação parecida, eu lembro muito bem. Acho que foi dezembro, né? Não, eu lembro muito bem que no mês de novembro, novembro. Você lembra? Sim. Mas nós tivemos um período de veranico intenso, teve área que ficou mais de 20 dias, sem nenhuma gota de água. E eu lembro que a gente fez um tour técnico para apresentar uns materiais de soja, aonde o encerramento era na cidade de Perolândia. Nós passamos aqui sentido... Eu acho que eu lembro desse evento aí. Nós passamos sentido aqui para quem vai para o Posto 71, entramos ali por dentro e encerramos na Perolândia. E eu lembro que nesse dia... E era virando no final do mês de novembro, começando dezembro. Eu lembro que a chuva veio. Então, assim... esse ano está um pouco mais severo, mas há uma esperança que agora tem previsão que ela possa realmente retornar, né? Eu acredito que, como diz um amigo meu, um agricultor, todo ano é atípico, né? Eu acho que esse ano está sendo um pouco mais atípico, do que a gente gostaria que fosse, mas tem uma esperança forte que ela possa voltar agora. Agora, um ponto positivo que houve é que tem sempre aquela teoria que a gente trabalha, né? Se a gente plantou numa umidade boa e depois houve um corte dessa chuva. Então a soja desenvolveu um sistema radicular. Então teoricamente ela aguenta um pouquinho mais. Né? Tudo bem que o veranico é severo, mas agora com ela voltando, acho que a gente consegue ter uma retomada. Se fosse milho, as perdas seriam gigantescas. Seria gigantesco. A soja tem um poder de recuperação melhor, né? E justamente, agronomicamente falando, né, igual o Nelson falou, ela tem esse veranico nesse período que faz ela fazer mais raiz. Ela enraiza mais, então ela suporta teoricamente um pouquinho mais. E aí entra o quê? Perfil de solo, né? Perfil que de solo, trabalhando aí, certeza, né? Perfil de solo, aliás, já está aí, evoluiu gigantescamente nesse sentido, né? A produtora realmente, ouvindo os consultores, alguns vamos construir um perfil de solo que é fundamental. Peterson, eu olho assim, até para quebrar o gelo aí, nós fui conhecer uma lavoura nos Estados Unidos e chegamos lá e conversando com produtores e tal, e as dificuldades deles, e para a gente aprender sobre agricultura. Chegou lá, a hora que o fim, que eu trouxe para casa? Cara, agricultor é o brasileiro mesmo, é o nosso agricultor, sabe? O agricultor nosso passa por tudo isso sem um subsídio do governo,
sabe, sem apoio, sabe, o agricultor brasileiro é o cara que faz o negócio acontecer com um clima desse. Lá o clima é muito mais assertivo, né? Então, assim, eles já têm as previsões muito mais avançadas. Muito menos praga, né? Muito esse clima menos tropical praga, nosso aqui, né? Até então, porque nós temos lá em áreas de lavoura, inverno com neve lá e tal, que Exatamente. já faz um Isso. trabalho Exatamente. natural praticamente, né? É isso aí. E o agricultor brasileiro é na raça, o cara faz o negócio acontecer. deve ser chato, né, ser produtor lá, porque você pensa, parece que todo ano é igual. Aqui não, aqui é uma erva daninha, uma planta daninha diferente, é uma praga nova, é um produto que um ano parece que tem uma enfesamento, é uma eficiência cigarrinha, uma no uva, todo Isso ano. isso é bom para os agrônomos. A gente Pois tem é. que estar sempre se aperfeiçoando e precisa da gente. A gente volta já ao tema, eu vou fazer a nossa chancela aqui, pedir a gentileza para o Léo aí, a gente ficou batendo papo com os meninos aí, esquecemos de botar uma água aqui, Léo, por favor, traz uma água para os meninos aqui também. E lembrando que a gente está aqui no CCAJ em Jataí, né, nesse prédio do agronegócio, do Brasil Verde e Amarelo, sempre com a força muito especial do Dr. Leonardo Macchione, que é o advogado tributarista do agro, a Brux Soluções de Energia, a Casa Carlone, a Soluflex Ferramentas, a Fênix Gerenciamento de Compras Agrícolas e o Cicobi Coprem, que é a cooperativa de crédito genuinamente jataiense, estão, né, nos alicerçando, abrindo essa grande janela para o agro, para os negócios aqui em Jataí. O nosso tema de hoje, né, os fatores que podem influenciar a produtividade da safra 22-23 e o posicionamento também do Grupo Buriti. Por isso que a gente está batendo um papo aqui muito especial hoje, né, com o Nelson Carvalho, gerente de marketing do grupo, também com o Robertson Antunes, gerente comercial, e com o Júlio Eider, o Julinho, que é o CEO do Grupo Buriti. Muito bem, retomando aqui, moçada, a gente falava aí dessa questão da preocupação, né, com relação ao clima. Temos realidades díspares, temos cada micro-região, né, do município tem as suas peculiaridades, aí a gente observa, às vezes até dentro de uma área, dependendo do tamanho da lavoura, temos vários tipos de solo, um mais arenoso, um pedregoso, um que é o filé da fazenda e tal, e essas precipitações também hoje, por incrível que pareça, de repente chove num pedaço da fazenda, mas não chove lá no outro pedaço. E como é que fica a cabeça do produtor, como é que fica o produtor, né, nesse sentido? Será que eu acertei na variedade que eu escolhi ou que o consultor meu posicionou para mim, né? Aí dá uma olhada no vizinho, o vizinho fez aquela palhada maravilhosa, a soja dele está segurando lá. Então a gente tem hoje uma grande evolução aí tecnológica, e pegando o gancho do que o Julinho e o Nelson falaram, eu arrisco a dizer que talvez o produtor de Jataí, né, com acompanhamento das empresas, dos consultores, seja um dos mais tecnificados do Brasil. O que você pensa, Roberto? Com certeza, né? Com certeza. Como foi falado, essa agricultura tropical nossa, esse clima tropical, né, que faz com que o produtor todo ano tenha que se reinventar. Uhum. Então, é bastante importante. Até costumo falar que o talento, né, do agricultor é o capricho, na verdade, né? Então, se ele está com uma lavoura bonita num veranico desse, quer dizer, ele fez alguma coisa para isso, né? Ele fez uma palhada, ele fez um perfil, ele trabalhou para isso. Aquele que está, às vezes, passando por alguma dificuldade, alguma coisa, às vezes, não foi feita no meio do caminho aí. Então, é capricho e investimento, né? Agricultura, hoje, é investimento, né? Não tem espaço mais para o meia-boca. Para amador, aventureiro. A gente até teve aqui alguns anos aí, não muito distante, pessoas de outras áreas e tal que resolveram se aventurar. Vou plantar lavoura também, o negócio está bom. Alguns até que eram proprietários, né, pegaram a terra aí do arrendatário, vou plantar agora e tal, e viram que realmente o negócio não é apenas vou plantar. Né? Se não tiver, né, acompanhar, porque a tecnologia está aí, né, seja ela embarcada na semente, nos químicos, né, no maquinário e tal. Agora o conhecimento, né, prático, conhecimento empírico do produtor também conta muito, obviamente. Então, se eu não sou da área, eu resolvo me aventurar, achando que vai ser um mar de rosas, muitos aí sentiram, né, no próprio bolso, inclusive, que não é, né? Não é só a questão, tem uma capacidade financeira, eu vou plantar. Não basta também só o conhecimento. O que o produtor tem que eu vejo, né, todos esses anos aí, o produtor tem uma característica de fé, né? Aquela fé, aquela persistência. Por isso que esses agricultores mais antigos, né,
passaram por tantos altos e baixos. Por que lá no baixo ele não pensou, mas eu vou fazer outra coisa, não sei, tá difícil isso, tá difícil aquilo? Não, ele insistiu, ele teve fé, né? Eu acho que tem muito a ver com o propósito, né? Eu acho que o grande propósito, eu costumo levar isso para mim também, que o grande propósito é a gente alimentar o mundo. Primeiro, o grande propósito é esse, é a gente alimentar o mundo, né? E produzir esse alimento para esse mundo, que cresce a cada dia, que necessita de alimento a cada dia. E isso é um propósito que tem que ser levado, né, muito a sério. E aí hoje aproximadamente 1 bilhão e 400 milhões de pessoas dependem da produção brasileira, né? Que é a que tem capacidade de expansão. Então imagina, eu até rodei uma matéria ontem, lá na rádio, né? Ontem, quinta-feira, falando sobre uma questão ligada à Holanda. Foi uma matéria da Kellen Severo dizendo que a Holanda quer comprar e fechar fazendas para cumprir a meta ambiental de acordo com o que estão chamando lá de verde europeu, que prevê redução de emissão de gases. Sabe qual que é o projeto deles lá? Compra a tua fazenda, fecha ela e lá nada vai ser produzido. Imagina a importância que a Holanda tem lá na Europa, na produção de alimentos. Para crédito de carbono? Não, simplesmente para não permitir a produção, para poder deixar essa fazenda devoluta. De repente, não sei se eles falam em reflorestamento ou alguma coisa nesse sentido, mas fala que é para não permitir o plantio, apenas para que essas áreas se regenerem. Entendi. Então, um país que está precisando de alimentos, que ajuda a alimentar, né, parte da Europa também, aí trancar a lavoura em cima de uma parte ambientalista, que vai naquele globalista, isso falando talvez aí, pelo amor de Deus, né? Isso é talvez para corrigir um erro do passado, né? Porque você vai em Europa, outros países aí que querem vir aqui ditar regras, mas eles acabaram com a área verde deles. Mas eu acho que isso pega mais no modismo, eu acho, do que tentar reverter alguma coisa. Mas e os alimentos aí, como é que vai fazer? Sim, o mais importante é a gente produzir alimento e estar alimentando essa população. Até o Nelson pode falar sobre isso também. A pior crise que tem é a crise alimentar. A guerra é péssimo, as intempéries. Agora, se acontecer de faltar alimento, faltar fome, acabou. Eu concordo, Pets, concordo plenamente. E por isso que eu estava no meu depoimento anterior mencionando que eu tenho um fio de esperança com o agro. Não obstante o governo que esteja lá. Porque o agro, como eu disse anteriormente, é um setor primário. E o mundo também depende de nós. É garantia de o que a gente chama de segurança alimentar. Porque se eu não tiver isso, eu vou ter uma série de outros problemas sérios, gravíssimos. Então eu penso que, como é um setor primário, eu tenho muita esperança ainda que a gente vai ter, de alguma forma ou de outra, algum apoio. Eu escutei ontem um comentário, até não lembro o nome da jornalista agora, eu estava batendo um papo lá com o pessoal da Jovem Pan, e ela disse assim, se a gente puxar a história, por que as guerras, a maioria aconteceu? Por causa até da questão de alimentos, de um país ter que invadir o outro e tal, algo ligado à segurança alimentar. E ela disse que o que se mantém a paz também são as relações comerciais. Então, justamente caso com isso que você falou. Exatamente. Digamos, a China precisa do Brasil? Precisa. Então a China vai ser inimigo do Brasil? Não. A Europa precisa do Brasil? Tem que tratar o Brasil melhor. Então a gente também tem esse outro lado da moeda, né, que de repente pode amenizar um eventual problema político que venha a ser gerado por um governo de esquerda retornando ao país, mas não adianta, a preocupação fica ali no radar, né? Mas o Brasil vai produzir, né? Nossa preocupação é com nossos filhos, né? Nossas preocupações aí é igual nós estávamos falando aí, né? É o governo olhar um país que vem crescendo, né, Peterson? Um país que vem com pessoas sérias, pessoas honestas, trabalhando, né, crescendo, um país rico, né? Um país que é inadmissível existir miséria, né? Porque é um país que produz alimento, é um país muito grande e de pessoas boas, né? Mas infelizmente por muito tempo a miséria foi uma indústria de voto no Brasil, principalmente no Nordeste, né? Eu acho que continua sendo. Eu acho que continua sendo. Infelizmente, sabe? E debatemos com várias pessoas de achar que talvez defender a bandeira do nosso país era simplesmente para as pessoas que tinham condição, é porque o agro tá bom. Rapaz, eu sempre tive uma coisa comigo. Quando falou aí, o Robert falou que a gente veio de estagiário dentro da Buriti e hoje tem uma sociedade e assumiu cargos, é porque sempre olhei o meu patrão tinha que ficar bem.
ele bem, eu ia ficar bem, né? E isso eu sou uma prova viva disso, né? Que vim de família muito pobre. E hoje talvez você não sei o que a população olha, que se o agro, se as pessoas que estão produzindo, as indústrias, o comércio estiver bem, vai ter mais emprego, vai rodar mais dinheiro. Mas tem pessoas que por ideologia, ou às vezes até por uma frustração pessoal, não veem essa situação que você coloca aí. Ela, de repente, ela está trabalhando para o Robertson, mas ela quer que o Robertson quebre a cara, mesmo que ele também afunde, mas ele quer ver o patrão dele se quebrar, porque ele não gosta do patrão dele, porque ele não gosta do trabalho dele e tal. E outra, não tem amor ao país, à pátria, que é o que a gente está vendo hoje nas ruas aí, né? Famílias inteiras, a gente vê crianças, que a gente tem uma geração que está aí que, pelo amor de Deus, né, que não sabe o que é patriotismo, não sabe o que é nada, são escravos hoje da tecnologia, sofreram uma ideologia esquerdista em bancos acadêmicos e tal, e hoje tem essa nova geração, esses molequinhos que tem os nossos filhos aí, com uma paixão pelo Brasil, que é uma coisa de arrepiar. O brasileiro voltou a ser patriota. Mas, Peterson, uma coisa que me dói, vocês falando nessa situação aí do país, eu vi uma transmissão esportiva, onde estava tendo o encerramento da modalidade esportiva e que os atletas estavam caminhando para receber as suas medalhas. Eu vi essa. Isso, também, né? Eu não lembro o que era a modalidade esportiva, não lembro, só lembro do que aconteceu. Não deixaram levar a bandeira. Cara, aquilo ali foi a coisa que mais me doeu. Você representa o seu país no esporte. Você vai receber uma bandeira lá num pódio da modalidade esportiva. E você ser tolhido de levar a bandeira do seu país. Um dos dirigentes do evento Isso chegou e falou para foi um dos maiores absurdos. Olha, você não pode levar a bandeira, tomou a bandeira do Brasil e escondeu para não aparecer no pódio. Isso aí, para mim, foi uma das coisas que eu vi, Os que mais me doeu. Os nossos grandes inimigos, boa parte está no poder e grande parte está na mídia também. Então, a gente tem que ter consciência disso tudo. E até, trazendo um pouquinho mais de colaboração, aquilo que o Julinho falou, na questão do crescimento e tal, Paulo Guedes, que é um dos grandes líderes econômicos hoje do mundo, o cara tem uma cabeça incrível e tal, ele falava há pouco tempo atrás, quando não se vislumbrava ainda esse desastre que pode acontecer na economia brasileira, dizendo, olha, a projeção de investimento estrangeiro no Brasil para os próximos anos é de 10 trilhões de dólares. E agora, só com algumas poucas falas do candidato que ganhou, honestamente ou não, no dia 30 aí as eleições, Bolsa derreteu, Petrobras caiu, dólar subiu, investidores estrangeiros já falando em vazar do Brasil, literalmente. E aí a gente pega exemplos vizinhos, hoje o Alexandre Garcia, hoje não, foi na quinta-feira, né, o Alexandre Garcia falava no seu comentário da Gazeta, pegando a Argentina como exemplo, terceiro país do mundo que mais consumia carne, 90 quilos per capita ano. Hoje está em 40 e poucos e está só em declínio, né? Eu tenho um filho meu que mora vizinho da Argentina, vai lá praticamente a cada 15 dias fazer compras e tal, fala pai, olha, a situação hoje aqui está assim, a gente vai no mercado, a limitação lá para eles é 2 litros de óleo, 3 rolos de papel higiênico, já está tendo até o controle daquilo que a população pode comprar. Um país que até pouco tempo é um potencial aí, né? Não só em produção e outras tantas situações, mas que está literalmente derretendo na mão da esquerda. E aí, pior que isso, a gente pega uma Venezuela, que tem tantos aqui em Jataí contando a história, que moram aqui hoje, que sentiram, e a família está lá sentindo ainda, né, na carne o sofrimento. Há algumas décadas, o país mais rico da América Latina, hoje o mais pobre. Sim, o que esperar, então, disso tudo? Será que as pessoas estão num estado de dormência, né, que não enxergam para onde a gente pode caminhar? E aí a gente volta de novo, né, para a importância do agro e para a falta de valorização desse setor, que é o que mais produz, que mais gera empregos e renda, né, no nosso Brasil. É por isso que a gente, né, fala, às vezes, com um pouco mais de colocar um pouco mais de vontade na voz até, né, ser mais incisivo, para ver se as pessoas acordam e começam a valorizar um pouco mais o agronegócio. Vamos pegar o nosso exemplo aqui, né, de Jataí, né, aqui dentro a gente tem pessoas contra o agro, tem professores aqui em sala de aula que falam mal do agro para os alunos. Isso é... eu até assim falo que o grande problema que nós vamos ter com 13 anos, passamos ali no passado 13 anos de um governo que pode voltar, o que esses 13 anos deixou para a gente, deixou dívidas para o país, financeiramente foi mal, economicamente foi mal, mas culturalmente Já foi um desastre. deixaram uma dívida para a gente pagar
que vai ficar por anos. As pessoas foram doutrinadas, porque nas universidades esse governo é tão querido. Por quê? Porque lá foi um lugar onde se doutrinou, né? Se doutrinou o que eles queriam. Então a gente está colhendo um fruto podre. Se você quiser pegar um raio-x daquilo que foi implantado, né, e que o próprio Lula falou em uma entrevista nos anos 80, que eles não tinham condições de implantar o socialismo no Brasil naquela época, mas que em 30, 40 anos ele seria implantado, né, e a gente está vendo isso hoje. Pega lá o Decálogo de Lenin e veja lá os 10 mandamentos do Decálogo de Lenin. Tudo aquilo eles conseguiram colocar em prática, além do aparelhamento das instituições que hoje estão aí decidindo. Nós temos hoje ainda um homem que manda e desmanda no Brasil, que faz parte, né, desse grupo aí, né? Então você vê como é que é a situação. Mas nós vamos passar por isso. A gente tem que ter fé que a gente vai passar por isso, né? Vamos seguir em frente. Bom, moçada, retornando aqui a questão, a gente vai fazendo ping-pong, vai lá, porque não tem jeito um assunto onde a gente acaba voltando. Isso é legal, sabe por quê? Tem um lado bom da moeda, eu comentei aqui já, um dia até com o Toninho Gazarini, com o pessoal que estava aqui, com o Ricardo Calef. Hoje nós temos um cidadão brasileiro que sabe o nome dos todos os integrantes do STF praticamente e não sabe a escalação da seleção brasileira. Né? Conhece os senadores, conhece o presidente da Câmara, conhece o presidente do Senado. Então, na marra, está havendo uma certa politização da comunidade também. Entendeu? Te interrompendo aqui, desculpa, eu vi um post que tinha o Enéas, né? Uma frase do Enéas, falando que quando o brasileiro se preocupar mais com política do que com futebol, o país vai mudar. Parece que esse momento não chegou, porque pelo que eu vejo nas ruas, dia de jogo, né, dá para fazer um limpa aí no varal da comadre, que não vai ver ninguém tomando a roupa lá não, né? Eu falo assim, mas Beto, eu quero acreditar que já mudou muito, viu? Assim, não mudou, com certeza, melhorou. Um cenário que eu falo assim, eu falo por mim mesmo, eu falo por ninguém não. A gente não era aquela assim, eu não ficava aquela pessoa que postava alguma coisa de política, era muito neutro, era muito na minha e tal. E com tudo isso que aconteceu, até pra mim, não, já teve várias críticas, mas é lógico, né? Você, o Bolsonaro. Cara, não tô falando de Bolsonaro. Eu tô falando do nosso país. Eu tô falando que simplesmente eu não concordo e não vou concordar nunca, e não vou aceitar, se for preciso, até eu e minha família já conversou, se for preciso ir embora de um país igual o Brasil, né, que não é isso que vai acontecer, que Deus vai abençoar essa população e nós, eu não quero olhar e falar assim, um bandido, né, hoje me representa, sabe? Sim. Então, pode fazer o que for, ele pode, igual você falar, não, pode subir a rampa, pode ser o que ele for, mas ele não me representa, sabe? Uma empresa igual a nossa, igual as pessoas, igual a nossa índole, sabe? Que somos honestos, que passamos, igual você falou, que passou, e hoje nós temos uma cultura em Jataí que todo mundo pode falar da Buriti, né, com honestidade, com pessoas certas. Isso aí, graças a Deus, é uma das coisas, né? Igual falaram assim, se mexer aí os produtores, as empresas têm que tomar cuidado, se mexer quanto sonegação, quantas coisas, isso aí a Buriti deixa de portas abertas. Sim. Né, que é uma empresa honestíssima, nunca teve isso lá dentro, né? Eu sou seguro para falar isso, né? Pagamos nossos impostos, fazemos tudo correto, tá? Então temos até uma política interna muito severa com isso, né? Então, mas somente uma coisa, eu não queria ser representado, né, por uma pessoa nesse nível, né? A gente não quer, né? Até porque a própria deputada Carlos Zambelli falou lá na comissão do Senado, né? Fez um questionamento para os generais, né? Os senhores irão bater continência para um ladrão no dia 1º de janeiro, né? E eu acho que isso aí deve ter dado uma chacoalhada por lá também. E a gente espera que realmente, né, o gigante não acorde depois do que o ladrão já entrou para dentro. Aí já entrou, porque aí vai complicar. Voltando à questão comercial de novo. Posicionamento do Grupo Buriti. A gente tem aí
A gente já falou da questão mercado, alguma coisa pode trazer frustrações e tal, no momento de abertura de áreas, no momento de expansão de áreas de plantio, de produtores que estão investindo mais e tal, e que tem que investir mais, tem que conseguir mais crédito para poder plantar. Como é que é o posicionamento de vocês nessa questão de não colocar em risco, né, a empresa com relação a esse novo avanço que a gente tem? Porque a gente sabe que com essas aberturas, né, não é todo mundo que vai ter condição de bancar a implantação da sua lavoura e tal. E a gente teve, infelizmente, no passado aqui empresas que se posicionaram, tipo assim, abriu geral. E aí acabou tendo frustrações, inadimplência e tal, isso acabou complicando. Como é que você se posiciona nesse sentido, Robson? O agricultor veio aí de 2, 3 anos aí de uma rentabilidade boa. Boa, né? Preços de commodities a pontos que garantiam a rentabilidade, né, do produtor. Mas, devido ao cenário de pandemia, né, nós tivemos complicações aí quanto a custos, né, principalmente fertilizantes, né. Então, esse ano, a soja implantada, esse ano, ela é uma lavoura, né, de custo alto, né. Nós temos ainda a commodity em valores, né, bons, só que o custo foi muito elevado. A rentabilidade do produtor vai ser menor. E pensando num cenário de seca aí que a gente está vendo... Ou até muito ruim, né, Robertson? Menor ou talvez negativo. Ruim. Né? Isso que eu quero falar, é a questão, né? Se tiver uma frustração de safra. Tudo bem, um talhão colheu, né? O outro colheu mais ou menos, mas assim, às vezes o outro talhão vai tirar a rentabilidade dele, né? O talhão que está passando por dificuldade. E falando um pouco da Agrotécnica Buriti quanto a esse cenário, né? A Agrotécnica Buriti sempre foi uma empresa que se preocupou muito, né, nessa questão de crédito também, né? E o Júlio sempre fala, né? O Buriti fala, a Buriti ela tem que se preocupar com as famílias que dependem dela, os colaboradores que dependem dela. Então não se pode colocar em jogo, em risco isso, né? Então a gente tem, né, preocupações quanto a isso. A gente tem o nosso comitê, né, de crédito se preocupando, né, com essas questões. Lógico, a gente está sempre para servir o produtor, né? A gente precisa do produtor. O produtor precisa da Buriti. Então é uma ligação muito forte. Mas a empresa ela tem que se preocupar, né, com essa questão do risco. Certo, até porque nós estamos num ano de risco, né? Pois não, Julinho? Sim, mas assim, hoje, graças a Deus, por essa história também, nós temos muitos clientes fiéis, sabe? Clientes bem estruturados, clientes que já estão no negócio há muito tempo, né? Então, assim, a clientela da Buriti, até eu brinco, sabe? É a melhor de Jataí, sabe? Até porque essa parcela, se é que há uma parcela de risco, ela é bem pequena porque o próprio mercado acaba sendo seletivo safra a safra. Ele vai, né, entre aspas, peneirando, né, Nelson? É isso aí. É natural, né? E nós nos preocupamos muito com a rentabilidade do agricultor, né? Cada dia mais, nós não estamos buscando... Tem horas que eu falo assim, tem muita empresa aí buscando preço. Buscando preço para o agricultor. E nossas reuniões agora, eu venho falando, não, nós temos que buscar solução para o nosso agricultor ter rentabilidade. Porque no meio de todo um cenário desse, que vem taxas aí no meio do jogo, né? O cara já vem de uma safra alta, já vem de custos altos, já vem de uma pandemia pagando a conta pelos custos que está acontecendo, né? Dificuldade, de clima, vem uma taxação. Qual que vai ser a solução que a Buriti está procurando, né? Então, assim, nós estamos estudando e cada dia mais, assim, uma coisa que está tirando o sono nosso, para achar uma solução para o nosso agricultor, né? Como que nós vamos também poder, ao longo de tantos anos, eles dando a mão para nossas famílias, para a empresa, né? Para quantas famílias que trabalham com nós, qual vai ser também uma solução, um apoio da Buriti, né?
Então, assim, nós cada dia mais pensa no agricultor para o resultado dele. Certo, até porque nós temos aí um ano, vamos colocar numa média aí, com aplicação, né, de tecnologia alta e tal, de repente um custo chegando nos 40 sacos, algumas lavouras até mais, e aí pega um produtor que é arrendatário, Exato. pega um produtor que vai ter uma taxação, né, estadual, pega um produtor que vai diluir custos operacionais, que tem custeio, né, que tem compromissos aí com as famílias que ele também estrutura, né, que dependem dele. Então, a gente pensando hoje assim, de uma maneira bem simplificada, se não colher acima de 70 hoje, meu amigo, independente da situação, complica muito, hein? Complica. É. Sim, porque o custo operacional também aumentou muito, né? Aumentou Cenário de demais. pandemia Óleo também, diesel, né? óleo diesel, o custo do ferro, do Calagem aço hoje, mundial, por exemplo, vamos falar uma assim. calagem bem feita aí. Né? E uma máquina, vamos falar numa coletadeira hoje, né? Um trator, né? Tudo. Mais que dobrou. Nossa, Então, e não está voltando, né? Não está voltando ao que era antes, assim. Está muito lento esse processo. Então, o agricultor está com um risco alto. E aí, Agora, pois não, se Elcio. você me permite, À Pedro, vontade. eu acho que um ponto interessante aqui nessa região, como até o Robertson pontuou agora há pouco, e você também pontuou muito bem, e eu concordo com isso, que eu já tive a oportunidade de trabalhar no Mato Grosso, trabalhar na região do PADEF e tudo, com certeza que é uma das regiões mais tecnificadas do Brasil. Não estou falando do estado, estou Sim. falando do Brasil. Isso é um ponto pacífico. Então, eu acho que um ponto positivo é exatamente esse nível técnico do agricultor e dos profissionais que atuam aqui na região. E eu acredito que um outro ponto positivo é a adoção de tecnologia. Porque o agricultor aqui, técnico que é, e entendendo o cenário que está posto aí, eu tenho certeza que em muitos casos eles estão adotando tecnologia o quê? Para amenizar a situação. Inclusive a situação da seca que nós estamos colocando aqui, que é o principal ponto que pode interferir na produtividade desse ano, da safra 22-23. Então a gente vê assim que o agricultor, inclusive a gente estava até comentando, né, Julinho? O agricultor aí lançando mão de algumas tecnologias. Hoje, o próprio Buriti trabalha lá com um portfólio muito amplo nesse sentido de especialidades, produtos a base de aminoácidos e tudo, que dá uma revertida bem interessante nesse quadro da soja. Então, assim, pensando na nossa região em específico, eu acho que um ponto positivo é isso. O agricultor aqui, ele adota a tecnologia, ele é inteligente para saber o seguinte: não, eu vou alocar na área total? Não, eu tenho uma área ali, igual você falou, chuvas esparsas. Então, de repente, posso ter um talhão que tem uma chuva, um outro que não tem, ele vai fazendo uma adoção seletiva. Isso aí é um fator que pode contribuir para dar uma amenizada na questão do balanço hídrico que nós estamos vendo esse ano na lavoura. Essa questão também da rentabilidade, dele garantir e tal, está muito atrelada à evolução que ainda não abocanhou grande parte do agro, que é o produtor usar as ferramentas que ele tem de comercialização também, de fazer um hedge, um call e tal. Muitos ainda muito céticos com relação a isso. Às vezes, não, a soja foi a 180, cara, mas foi a 180, ela vai a 200, ela vai passar, acaba não fixando, acaba não vendendo, depois tem aquela frustração porque o preço começa a cair, aí ele não vende, aí cai ainda mais e aí perde a rentabilidade, né? O produtor tem algumas ferramentas para minimizar esses riscos. Eu vejo assim, a geração nova chegou, né? A geração, os filhos, tem uma procura maior por informações nesse sentido, né? Talvez aquele agricultor que está mais tempo na atividade, ele a vida inteira ele fez assim, né? Ele não partiu para ver esse tipo de operação de hedge, enfim, o que nós temos disponível. Ferramentas que tem disponíveis, né? Eu acho que esse é um processo natural, né? Que vai acontecer, vem acontecendo. E a tendência é se acostumar a fazer mais isso. Certo. Até a gente teve aí na quinta-feira também a soja, né, tentando chegar nos $15 por bushel aí. As chuvas voltaram no Rio Grande do Sul, também já tinha fazenda nessa semana lá parando o plantio por falta de chuva. A situação estava um pouquinho mais complicada até do que nós, que parece que melhorou lá no Rio Grande do Sul também, né? E aí o produtor também fica olhando essas questões todas aí, influência que tem mercado internacional, né, Estados Unidos, a guerra na Ucrânia, lá em Chicago, né, um dia sobe, um dia desce, como é que eu vou fazer? O agricultor hoje ele já está falando assim que parece que está, embora esse ano esteja muito difícil, parece que está mais certo acertar a previsão climática do que mercado. mercado. Mercado como é uma commodity, qualquer coisa que acontece, qualquer país do mundo, política ou produção interfere. Mercado globalizado, né? Não tem como, né? Você está aqui e a cabeça de um governante lá, não sei de onde, lá,
O cara faz uma coisa, qualquer interferência, isso interfere Teve uns discursos aí mesmo na COP aí que deu muita interferência no mercado, que nós acabamos de falar. Vamos pegar aqui uns dados aqui, só para a gente dar uma olhada aqui, abrir a página do Canal Rural, né, falando para dezembro, boas chuvas aguardadas, né, para boa parte do Mato Grosso durante esse mês, né, pontua aí a Ângela Ruiz, né, que é do Clima Tempo, né, chuva mais regular, principalmente na metade leste do Mato Grosso. Vamos ver se fala aqui para nós, né, fala Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, e o danado Goiás, será que não vamos falar aqui nessa matéria de Goiás, não? Rio Grande do Sul, tal, Santa Catarina, e acaba que não fala em chuva no Mato Piba, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Mato Piba, porém, realmente na matéria deles hoje não fala no estado de Goiás. Então, a gente se baseia muito aqui, essa nossa região sul do estado, principalmente, com relação às precipitações em Mato Grosso do Sul, né? Se elas chegam com mais força ali, acaba atingindo também, né, aqui o estado de Goiás. Mas voltando ao que falou... Aí tem um dado interessante, pegando esse contexto que você citou dessas regiões aí, que tem chuva esperada, para nós aqui também, consultando aqui nas nossas fontes, tem chuva esperada para esses próximos dias. E um ponto interessante é que nessa região toda que você citou, Matopiba aí, Goiás aqui, Mato Grosso, tudo, nós temos 74, esse dado eu tive a oportunidade de consultar agora esses dias, 74% da soja ela está na fase de desenvolvimento, fase vegetativa. Certo. Então isso é um ponto interessante, porque a situação para nós seria muito pior se já tivesse entrado na fase reprodutiva enchimento de grão. Então por isso que eu falo, hoje se lançando tecnologia, fazendo uma aplicação, usando aminoácido, ainda consegue socorrer muita coisa. Perfeito. Na parte comercial aí, Julinho, da empresa, e Robertson, quem que está com a Buriti hoje? Quem são as bandeiras hoje que está com o Grupo Buriti? Hoje nós tem BAS, né, Bayer, Ihara, Helm, Adamar, aí vem Brant, Harvard, Agrivale. Então, assim, hoje o portfólio da Buriti é muito grande, sabe? Eu pergunto justamente por isso, porque antigamente era 2 ou 3 bandeiras ali, né? O portfólio era mais resumido, hoje ampliou bastante já, né? A parte de sementes também? Parte de sementes de agrosérie, sabe? Aí vem Credence, então assim, Veneza, São Francisco, então assim, a Buriti hoje está com a ampliação de portfólio muito completo, né? Então bem robusto, né? Hoje, para falar, talvez até um dos melhores do mercado. Mercado 23 já rodando já, safra do ano que vem, como é que tá? Assim, começou, né, a já rodar o mercado, né? Então assim, quando nós falamos de mercado, até voltando só num posicionamento aí, igual vocês tinham citado, e eu acho que eu sou também agricultor, o Robertson, né, que o agricultor, nessa incerteza, eu como agricultor, travo pelo menos os meus custos, sabe? Pelo menos uma parte. Mas se a soja subir lá, o custo já está alto. Mas se der para pelo menos um ano desse daí, né, muito inseguro, igual falou, preço subindo, preço voltando, dólar bateu 5,40 alguma coisa, voltou para 5,18 hoje, né? Então, assim, essas coisas aí, essas oscilação muito grande de mercado, ela não é favorável, né? Porque também isso aí, hoje pior se fazer uma conta talvez de soja 158 é fazer ela 120, 130 reais, né? Aí tudo piorava, né? Então, assim, lógico, cada um olha para dentro do seu negócio, né? Assim, nós não podemos entrar dentro desse negócio, mas somos parceiros, somos amigos, né? A gente fala até abertamente assim, porque hoje 100% da clientela são amigos, né? Nós não somos nem Perfeito. Não somos tipo empresa e cliente, somos amigos. Então eu olho muito que eu acho que nós temos que travar mais mesmo o grão, garantir mais esse negócio, porque eu tenho medo desses próximos meses aí, né? Igual muita apreensão, muita insegurança, na verdade. Insegurança. Tem questão, até o Antônio da Luz, né, falou ontem com o pessoal lá do Notícias Agrícolas, com o João Batista, sobre a questão das taxações do agro e as questões tributárias também, que podem estar chegando no radar para o ano que vem aí. Uma eventual reforma tributária e tudo mais pode ter alguma
alguma alteração que atinge o agro também diretamente. Então, é essa situação toda, né? O produtor está sempre além da questão do risco climático aí, né, incertezas de mercado, né, políticas dirigidas para o agro, né, que às vezes também acaba trazendo algum contratempo. É um guerreiro, né? Um guerreiro que está na luta aí no dia a dia, né? Em conversa com alguns clientes, muitos citaram isso que você acabou de falar, que também o cenário, há uns meses atrás, ele estava mais pessimista, porque a gente chegou a soja ali, acho que a 130 e poucos, né? Chegou a baixar ali, 38, 36, acho que foi, e aí foi aumentando. Hoje, nós temos aí, ou se falar ontem, a gente bateu a casa dos 160 contrato futuro, então, assim, melhorou. A B3 na semana falando um pouquinho do milho, contrato março foi a R$ 93 e tal. Então quer dizer, né? Poxa, chegou a hora que o produtor ele pode sim fechar. O que está acontecendo no momento é essa questão do clima. O produtor, eu vou fechar o meu custo. O custo está alto, então eu tenho que fechar ali 40 sacos, vamos pensar assim. Ele está preocupado com a produção também, né? Então, depois que você faz o contrato, você tem que entregar o grão. Então, eu acho que voltando, né, tudo, a gente confia e tem fé que volta aí nos próximos dias essas chuvas, o cenário ele já se anima novamente. O produtor, acho que ele volta a pensar em vender o seu grão, a travar os seus custos, e o que deixa o produtor ainda mais otimista para o próximo ano, que nesse cenário, hoje, dezembro, janeiro, outro governo, pode se mudar tudo. Sim, mas hoje, dezembro, o custo futuro está bem melhor que desse ano. Por quê? Um grande vilão, vamos dizer assim, o fertilizante. O fertilizante voltou. Fertilizante voltou, tá no patamar aí de se conseguir um custo bem legal para a próxima safra. Certo. A gente bateu um papo na quarta-feira com o Nestor, ele tem rodado bastante aí o município também, a região todo, né? E a gente fala também dessa diminuição, né, da área de safrinha. A gente vai ter diminuição de milho, talvez uma migração aí interessante até para sorgo em termos de área e tal, porque muitos vão perder a janela, não adianta. E aí como é que fica o custo de implantação da lavoura de milho? Né, tem essa possibilidade de entrar com sorgo, que foi muito bem agora na safrinha passada, inclusive em áreas mistas e tal. Eu peguei até o exemplo do João Paulo e do Lucas, que fizeram lavouras de sorgo aí, né, nessas áreas novas dele, que tiveram uma produção bem boa mesmo e comercializando aí a R$70, um pouquinho mais, até a saca de sorgo. Mas, né? Eu acho que até é uma das coisas que nós estamos identificando, Petros, porque Jataí, ele tem um histórico ali de tantos milímetros ali anual, né? Que cai, né? Cai, né? Então, assim, só se tem uma mudança drástica aí, mas até conversando com pessoas mais antigas, né, e assim, antigas com conhecimento, né, com bagagem, aí com mais tempo, né, se colocando melhor, eu acho que nós vamos ter uma safrinha, ou melhor, uma safra, né, a segunda safra, que hoje nós não podemos falar ela de safrinha, né, porque ela é uma segunda safra, né, ela é grande, e de alto investimento, muito melhor do que esses outros anos agora para trás. Pois mas em área, vocês acreditam aí? Não, eu acho que a área de Jataí, ela vai continuar. A área de Jataí, ela vai ser pouco prejudicada. Você acha diminuir, mas assim, eu acho assim, aquele mesmo cliente que tem a área aqui, ele tem às vezes uma área em Caiapônia, Doverlândia, enfim, Iporá, Itarumã. Essa região sim. Essa região, área que se confirme, né? Essa região vai diminuir. Essa outra região, a grande região Rio Verde, Montevidéu, Jataí, Mineiros, não vai. Eu acredito que não. E até então nós já temos preços do milho futuro que garante uma rentabilidade muito boa. Então, eu acredito que, historicamente, o produtor ele prefere a cultura do milho. Né? Muitos têm restrição a sorgo, não gostam. Porque aqui em Jataí a gente fala até, tem o privilégio de ter um relacionamento bastante estreito com alguns produtores, são amigos mesmo, fala, você está ficando louco, você vai plantar. Não, a semente está no barracão, já vai chover, eu vou plantar aqui, e vai chover, eu vou meter a semente no chão, e planta lá 10 de março e tal, 5 de março, planta. E esse ano com o plantio, igual nós falamos mais cedo, sabe, Petros?
as janelas, ela vai ser bacana. E eu acredito, e Deus vai abençoar, que essa chuva que talvez atrasou um pouco agora, até numa fase tolerável, né, da soja, ela caindo ali para nós ali, abril e maio, até ali começo de maio ali, um presente, né? eu te falo que seria um presente para nós fazer as duas safras nossas e com muita bênção, muito, muito cheia. Isso aí que a gente está com a esperança. Essa grande região aqui, que eu acabei de falar, Rio Verde, Mineiro, Jataí, essa região histórica já grande, né? Não falo áreas que foram abertas recentemente. Aí 1 milhão é melhor, o hectares. cenário é melhor, acho que Por em torno aí, de 1 né? milhão de hectares. O cenário é melhor que o ano passado. Se plantou antes, o potencial é muito maior para a safrinha que o ano passado. As outras áreas que nós estamos falando, que são áreas que foram plantadas mais tarde, são áreas que a gente fala assim, áreas mais novas, não tem tanto um perfil de solo, essas sim, mas essas aí o ano passado já não se foi plantado. Mas teve, igual nós falamos, né? O que aconteceu o ano passado, muita chuva na safra, né? Assim, choveu muito mesmo, choveu muito bem. Nós teve um pedacinho ali de novembro ali sem chuva e depois desagou mesmo. O ano foi quase perfeito, sabe? né? A produção foi recorde, né? Uma safra, aí você viu que na recorde. safrinha cortou cedo. Esse ano, com a pouca chuva que está acontecendo, nós estamos na cabeça que aquele março ali, meio de março ali, que foi corte ali, começo de abril, ele vai estender-se um mês que nós ficamos sem essa chuva aí, um mês e pouco. Na época certa, Então, se ele plantou ainda mais cedo, na época certa o milho aí, ou pelo menos na época, ela vai ser até aquele abril, aquele maio chuvoso, sabe? Sim. Nós estamos muito na esperança desse atraso, ela dar continuidade naquele tanto de milímetro que chove e já está aí. Certo. Né? Estudos aqui do governo, da Secretaria de Estado da Agricultura, né, fala numa safra de grãos aí alcançando 32 milhões na temporada 22-23, e com relação a soja, deixa eu achar a soja aqui enquanto isso, os dados do Goiás, 1,1 milhão, o sorgo foi destaque novamente também, como eu falei há pouco nas projeções, né, um aumento de área da ordem de 3,2%, né, com relação à safra anterior. Agora me fugiu aqui o número, salvo engano, acho que era 14 milhões a previsão para a safra de soja, 22, 23, eu acho que é isso, né? Tem muita informação aqui, mas eu acho que até a própria projeção da Secretaria de Governo do Estado é de aumento, né, da safra de soja, pelo menos antes dessa frustraçãozinha que a gente está tendo aí com relação... Até pelo aumento de área também. Pelo aumento de área de 3 pontos alguma coisa, né? Levantamento de produção goiana deve saltar com relação ao milho, 12,9 milhões, né? A projeção para a próxima safra, então. A soja realmente que eu não achei, até desculpe que eu não consegui achar aqui. Tem um aumento de área, sim, né? Áreas que foram abertas aí, na soja, sim. Realmente tem muita coisa para incrementar, né? Se chover, vai ser maravilhoso, com certeza. Até voltando à questão da Buriti, se no começo eu falei de Rio Verde, vocês falaram Paraúna. Nós temos uma loja em Paraúna. Mas em Rio Verde também? Também. Então eu achei que eu tinha errado. Rio Verde e Paraúna. Aliás, Paraúna a gente sempre tem evidenciado aqui também, obviamente que, dentre outros fatores, chamou a atenção do Grupo Buriti para que se estabelecesse lá. Município que deu um salto gigantesco na produção, está com um parque tecnológico grande também, inclusive com áreas de pivôs, e nós até fizemos um contraponto, porque já está aí patinando a questão das outorgas, nessa dificuldade e tal, falta de energia, e acabou ficando para trás. Para a UNA passou na frente na questão da irrigação, né? Sim, ela tem pivôs já até antigos, né? Que, historicamente, ela é uma cidade, um município que produz muito feijão, né? Irrigado. E se tem aumentado muito até a questão tecnológica do agricultor, com chegada de novas empresas lá, e até aquele produtor que ele era um arrendador das áreas, ele se tornou produtor, né? Aquele agricultor natural mesmo lá de Paraúna, que mora lá, a área plantada de Paraúna aumentou muito. E quando você fala Paraúna, você fala São João da Paraúna, Firminópolis, aquela região toda, né? É uma área Pastos viraram grande, lavoura. É a grande Paraúna. Grande, isso aí. Achei que os dados agora, pessoal, aí, os dados da Conab, a estimativa para a safra desse ano de soja, né, antes desses probleminhas aí, isso vai modificar muito ou não, pode chegar até 17,14 milhões de toneladas no estado, então na temporada 22-23, né?
projeção bastante boa, um aumento, um incremento interessante aí. Para a gente fechar, senhores, aí, né, já agradecendo a presença de vocês, expectativa, né, para essa consolidação da safra 22-23 e falar um pouquinho também, né, na visão de cada um de vocês sobre a nossa segunda safra de milho também, que vai chegar, afinal de contas, né, Roberts? A expectativa é sempre boa, né? Nós temos sempre essa alegria em falar, né, sobre a agricultura, que a gente falou muito aí, que representa para o nosso país. Passamos, né, por desafios, estamos passando, mas o desafio ele faz parte do cotidiano nosso. Ajuda a crescer, né? Ajuda a crescer, a gente tem que aprender com os desafios. E acreditamos aí que a safra, sim, vai ser uma safra que vai se correr bem, safrinha otimista, produtor otimista, agrotécnica Buriti otimista, que seja um ano bem interessante. Para o próximo ano já temos um cenário aí de custos legais para o produtor, né? Pensando em soja já. E eu queria só dizer também que a Agrotécnica Buriti é uma empresa daqui, uma empresa que muitos anos já conhece o produtor conhece a Buriti. Vemos aí um mercado que se mudou, chegada de novos players aí no mercado, outras empresas de fora do país que compraram empresas aqui. Mas a Agrotécnica Buriti sempre manteve a relação dono-cliente, né? E eu quero deixar o recado que a Agrotécnica Buriti sempre está de portas abertas para estar recebendo o seu cliente, o produtor, e está não só apenas para negócios, mas sim para uma consultoria, né? Então, aí fica o recado que sempre vai continuar essa cultura que veio desde o seu Março, agora na gestão Júlio, que nós estaremos de prontidão para servir o produtor. Muito bem, um relacionamento bastante estreito, é salutar para ambos os lados, né, Julinho? É isso aí. Agradecer primeiramente a você aí pela oportunidade, né? Nós ficamos muito felizes aí de participar. E respondendo a pergunta aí também, minha opinião é muito otimismo, né? É uma safra vai ser boa, Deus vai abençoar nós mais uma vez, né? Pelo trabalho sério, né? Do agricultor nosso brasileiro, né? De Jataí e região, né? Igual onde nós já estamos aí, Rio Verde, Paraúna, né? E Montevidéu, tem gente de Santa Helena, Palmeiras de Goiás, amanhã nós estamos indo. Então, assim, a Buriti expandiu, mas expandiu no pensamento igual o Roberts falou, né? Tem empresa aí que vem, né? E coisa, e aqui o dinheiro tá ficando aqui, né? Aqui nós constrói nossa casa, aqui nós compra o carro, né? Então, assim, verdade. É uma diferença também que nós estamos aqui com o agricultor, né? O agricultor, talvez até se ele tem um comércio, eu abasteço meus carros no posto dele, né? Ou alguma coisa, uma mecânica. Então, não é coisa que nós estamos aqui para vir, para pegar o dinheiro, para levar para fora. Esse é o pensamento da Buriti, né? Com seus clientes, né? Fortalecer aqui. Então, assim, a safrinha, eu acho que vai ser uma das melhores safrinhas que nós já teve, né? Assim, eu estou esperançoso, sabe, dos últimos anos, né? Eu acho que vai ser uma safrinha muito boa, muito cheia, sabe? Que Deus vá abençoar o nosso agricultor, né? Que precisa disso, né? Até para suprir, igual nós estávamos acabando de falar, né? Um custo alto da soja, a safrinha já vai ser um custo melhor, né? Então já vai ter perspectivas de sobras melhores, né? Então eu acho que o agricultor não pode travar nos últimos anos, né? Igual você falou, vem passando por várias crises, várias dificuldades, e então isso aí agora é um momento de nós olhar para frente, pisar no acelerador, lógico, olhar todos os problemas, né? Igual nós estamos falando político, sim. Não abandonar isso, né? Se for preciso brigar pelo nosso país, nós estamos prontos para brigar pelo nosso país, mas ao mesmo tempo também tendo a responsabilidade de alimentar esse mundo, sabe? Hoje o Brasil é um dos grandes responsáveis por isso. Então eu acho que o Brasil não pode parar, né? A agricultura não pode parar, tá?
E não vai parar, né? E não vai continuar nessa crescente aí, né? Porque a gente tem essa capacidade de ajudar a alimentar o mundo e a expansão territorial, né? Quem pode oferecer é o Brasil, que pode propiciar é o Brasil, né? E temos reprodutores comprometidos, tecnificados, profissionais que dão suporte, né? Cada vez mais gabaritados também, por isso que a produção brasileira só cresce, ultrapassa todo mundo e é líder em produção de grãos aí e vai continuar nessa crescente com certeza. Nelson, muito obrigado pela sua presença aí também, né? Obrigado, prazer revê-lo aí. Quero agradecer. Estamos à disposição, tá? Quero agradecer também bastante a oportunidade, quero dar os parabéns pelo programa aí. Como eu falei no início, acho que o debate em qualquer tema, em qualquer segmento é importante para a gente avançar, para a gente ter mais massa crítica, para a gente poder ter realmente um diferencial naquilo que a gente faz. E a minha perspectiva também da safra, como eu te falei, é um momento mais de vegetativo, a gente espera que agora, pro reprodutivo, a gente possa ter chuva em cima e a gente vai ter, se Deus quiser, ainda uma safra de soja interessante. O milho vai ser a janela ideal de plantio, com certeza, eu bem concordo com o Julinho, acho que nós vamos ter talvez uma das melhores safrinhas dos últimos anos. E eu quero dizer, para a gente encerrar aqui a minha participação, que como o Robinho colocou, a Buriti é uma empresa que está aí há 33 anos no mercado, é uma empresa técnica e a gente valoriza muito esse trabalho, sabe? Eu acredito que o diferencial para nós hoje no mercado é você empregar a tecnologia. Tecnologia que eu falo é o seguinte, eu acho que você nunca deve se preocupar com quanto custa. Você tem que pensar o seguinte, qual que é o retorno que essa tecnologia te entrega? O que isso me oferece? Exatamente. Então esse é o trabalho que a Buriti está levando para a agricultura. Inclusive eu quero deixar aqui, Pedro, se você me permite, um pré-convite, tá? Para a comunidade de agricultores aqui da região de Jataí e também das regiões que a gente atua, de Paraúna, de Rio Verde, que no mês de janeiro, historicamente, são os eventos nossos. Certo. Então no mês de janeiro agora, de 23, a gente vai estar fazendo uma série de eventos e a gente quer deixar um pré-convite aqui para você e para os agricultores e agricultores da nossa região nos prestigiar. A gente vai estar apresentando lá o nosso portfólio de semente, né? De campo agora é focado na cultura da soja, portfólio de semente. E a área própria? São diversos agricultores parceiros. São diversos agricultores parceiros. A gente vai ter, para você ter ideia, evento na região de Perolândia, Caiapônia, da Estância, Serranópolis, Jataí, Paraúna e Rio Verde. Muito bom, pegando todas as regiões. Todos esses municípios. Então assim, você vai conhecer o material nosso hoje, você olha na região da Caiapônia, aí o mesmo material você vê na região da Paraúna, na região de Rio Verde, você tem uma massa crítica de informação. E clara, né, Nelson? Assim, na realidade do agricultor, sabe? Dele, não é uma realidade criada dentro da nossa fazenda. Não é um canteiro da empresa, é um produtor que está desenvolvendo lá. Pra você ter ideia, a gente tem um trabalho que a gente conduziu na empresa lá, um projeto que a gente teve materiais nossos plantados em 18 municípios da região. Então, por isso, quando eu falo a Buriti assim, é uma empresa técnica, não é da boca para fora. Ela realmente tem uma atuação técnica consultiva. Quando encerra o ciclo da soja, por exemplo, a gente pega todo o levantamento de lado a lado que a gente fez de trabalhos, faz um compilado e apresenta para o time comercial e apresenta para o respectivo agricultor. Então, esse é o trabalho que a gente faz. Então, a gente quer deixar o convite e só para finalizar, teve um momento do nosso bate-papo aqui que foi falado sobre portfólio, sobre bandeiras. Portfólio, bandeiras, Eu reitero aqui, reafirmo as palavras do Julinho. Você pode pesquisar, Peterson, todos os outros players do mercado aí, do segmento de distribuição. Eu afirmo para você, com segurança, sem medo de errar, de maneira assertiva, a Buriti tem o melhor portfólio de toda a região. No que diz respeito a crop especialidades, que são a parte de biológica e nutrição e a parte de sementes. Tá? Bem. E essa oferta a gente tem orgulho aí, são mais de 14, 15, 16 fornecedores, e a gente tem orgulho de ter isso aí na mão para levar a melhor tecnologia para o agricultor. Muito bom, senhores. Muito obrigado pela presença de vocês, por aceitarem o nosso convite, né? Esperamos que a gente possa conversar em oportunidades futuras também, né? Dependendo daquilo que acontecer aí dentro do mercado, a nossa safra. Então é sempre bom trazer aqui pessoas do gabarito de vocês e também clientes, hora ou outra a gente, né? Fala, ó, Peterson, conversa lá com o fulano que está acontecendo uma coisa legal na área dele lá e tal, a gente está aberto a isso também, tá? Muito obrigado a vocês aí, ao Léo também, nosso técnico, ao Guilherme que está na assessoria e aos nossos parceiros aqui na programação do Agronegócios, Dr. Leonardo Macchione, advogado tributarista do Agro, a Brux Soluções de Energia, a Soluflex Ferramentas, a Casa Carlone, a Fênix Gerenciamento de Compras Agrícolas e o Cicobi Coprem, Cooperativa de Crédito genuinamente jataiense. Reforçando o convite, segunda-feira,
19 horas, estamos de volta aqui no CCAJ, Centro Comercial do Agronegócio, em Jataí, falando com homens e mulheres do campo e da cidade que produzem e ajudam a alavancar a economia do nosso Brasil, esse Brasil verde e amarelo, que a gente quer que ele perpetue essas cores para sempre, que a gente esteja longe dessas garras vermelhas que infelizmente ainda rondam aqui no Brasil, mas a gente espera que consiga tirar isso de vez do nosso cenário. Fiquemos todos com Deus, que nos abençoe com uma rica safra e uma safrinha melhor ainda, que eu gostei do otimismo hoje do pessoal da Buriti com relação à segunda safra, e esperamos que realmente ela seja gigante. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade.